Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Totalmente Seu, da autora Jay Muniz. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Apresentando, então, Totalmente Seu, de 295 páginas. Aqui nós vamos conhecer a história de Paulo e Alice. Eles se conheceram na faculdade, se tornaram amigos e depois decidiram levar essa amizade para a sociedade, no qual juntos abriram uma agência de publicidade. Alice é apaixonada por Paulo já há muito tempo, mas pelo fato dele ser muito mulherengo, ela guarda para si esse sentimento, porque é melhor ter ele como amigo do que nem isso. Paulo também sente algo por ela, mas essa vida de mulherengo, essa vida de ter várias mulheres, o satisfaz. E assim ele também mantém todo o respeito com a sua amiga, ao ponto de conversarem sobre relacionamentos. Bem, as coisas começam a mudar quando Paulo começa a perceber que nenhuma outra mulher consegue o satisfazer mais. Que quando ele pensa em ter uma família, quando ele pensa em casar, quando ele pensa em ter alguma mulher na sua vida, ele pensa em Alice. Assim ele decide que chegou o momento de conquistá-la. Eles estão vivendo um momento muito gostoso, porque a agência está crescendo muito rápido, o amor dos dois é correspondido, depois de um ano eles se casam, então eles estão vivendo tudo plenamente, eles estão muito felizes. Então, Alice engravida, não por desejo, aconteceu dela engravidar. E esse momento as coisas começam a ficar um pouco complicadas, porque a partir do momento que ela se torna mãe, ela decide viver só a maternidade. Ela não quer mais saber da agência, ela deixa tudo nas costas do Paulo, que trabalha dobrado para poder dar conta, porque a agência está crescendo muito rápido, e com isso o casamento vai se esfriando. Não vai esfriando de uma hora para outra, não, vai esfriando com o tempo, porque a rotina deles muda drasticamente. Quando o Paulo chega em casa, ele encontra uma mãe, ele não encontra uma esposa, ele não encontra uma mulher. Porque a Alice, ela abriu mão de ser mulher, ela não se arruma mais, ela abriu mão de ser esposa, ela não tem mais tempo para o marido. Claro que o marido tem que entender que a partir do momento que a mulher é mãe, ela tem que dar atenção para aquela criança. Mas isso, gente, tem um tempo. Nós mulheres, eu não sei por que a gente tem isso na cabeça. Porque a mulher é considerada um ser multiuso, multifuncional. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Menos eu, porque eu tenho problema com isso, gente. Eu faço uma coisa só, que se eu for fazer duas, uma não sai bem feita. Mas a mulher, em geral, ela pode ser mãe, ela pode ser esposa, ela pode ser mulher, ela pode ser uma empresária, ela pode ser o que ela quiser. Mas muitas de nós, quando nos tornamos mãe, acreditamos que se não formos mãe 24 horas por dia, vamos falhar com nossos filhos. Sendo que, na verdade, nós temos que trabalhar, criar os nossos filhos para o mundo. E isso faz com que a gente lide de uma forma que eles se tornem independentes desde pequeno. E quando nós somos mãe 24 horas por dia, protegendo, cuidando, acaba falhando nesse ponto, gente. Porque as crianças, ela cresce de uma maneira que ela não está preparada para o mundo lá fora. A Alice fez isso. Ela acabou sendo apenas mãe. Nem a respeito do trabalho ela conversava mais. E isso fez com que o casamento esfriasse. Gente, isso foi praticamente 10 anos. 10 anos no qual eles viviam na mesma casa, nem como irmãos, porque nem diálogo existiam mais. Sexo, então, era coisa rara e era aquela coisa monótona, aquela coisa só para satisfazer o desejo do corpo, não do coração. Quando chega um certo tempo, as coisas estão ficando tão intensas nesse sentido de afastamento, que Paulo, numa certa noite, decide não voltar para casa, porque ele não tem mais alegria em voltar para casa. Não por conta dos filhos, porque os filhos ele é apaixonado, mas por conta de não ter mais a esposa que ele sempre teve. E assim ele decide dormir num apartamento que eles têm, perto do trabalho. E nessa noite, Alice, ela tem ali um momento de lucidez e percebe que o seu casamento está falindo. E por incrível que pareça, ela começa a pensar que ele tem outra mulher, ela começa a criar várias coisas na sua mente, e isso faz com que ela chore e com que ela perceba a falha dela. Ao mesmo tempo, o Paulo, ele está no apartamento também refletindo sobre a vida deles, e ele também chega à conclusão que ele falhou nesse casamento. O interessante é isso,
Porque ambos percebem o motivo que fez com que o casamento esfriasse. Ambos sabem que são culpados. Nenhum culpa só o outro. Ambos entendem. Claro que ela se culpa um pouco mais, ele também se culpa um pouco mais, mas ambos sabem que os dois erraram. E aí é inevitável que a conversa que eles tenham sejam para a separação. Ela não quer separar, mas na cabeça dela, ele quer. E vice-versa. Para ele não quer casar. Ele gostaria de tentar mais, mas na cabeça dele, ela já não quer mais lutar pelo casamento. Após a conversa, que é difícil, que é dolorosa, e que eles decidem, sim, vamos nos separar, Paulo decide que ele terá ali, então, um final de semana, junto com a família, com os filhos, para poder prepará-los e contar a eles a novidade, que eles não ficarão mais juntos. Mas claro que não será dessa forma. Eles vão fazer de uma forma que vai dar a entender às crianças que eles estão ficando em lugares separados por conta do trabalho. E com o tempo vão contar a realidade. Mas eu digo para vocês que nesse final de semana acontece tudo o que deveria ter acontecido ao longo dos anos. Nesse final de semana eles vão sair. Nesse final de semana eles vão conversar. Nesse final de semana eles vão perceber tudo o que eles deixaram de viver. O diálogo que não existia mais, o desejo que não existia mais, tudo volta à tona. E aí, no momento que eles vão voltar para casa e ter a última noite juntos, então ali eles decidem que vão tentar mais uma vez. Claro que tem vários detalhes, claro que tem vários momentos que tornam a história interessante. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito brava com a Alice, eu confesso para vocês que eu fiquei muito revoltada, porque o tempo todo Paulo foi fiel incondicionalmente a essa mulher, mesmo não tendo mais nenhuma intimidade com ela. E esse olhar dela de que eu não posso falhar como mãe me deixou irritada. Talvez pelo fato que eu não fui esse tipo de mãe. Eu fui aquela mãe que eu criei meus filhos para o mundo realmente. Eu fiz com que meus filhos fossem independentes de mim, de qualquer pessoa, muito cedo. E talvez isso me deixou tão revoltada, porque eu confesso para vocês que eu não me sinto bem quando eu vejo uma mãe abdicar de tudo da sua vida para ficar em função de filhos. Bem, aí eles começam então uma nova fase no qual ele pede para ela voltar ao trabalho e aí ela retorna ao trabalho. Lembrando que no momento da conversa tem muita coisa ali que eles descobrem que tinham vontade, mas por falta de diálogo, por medo do outro não aceitar, acabaram não falando. Ele descobre que ela gostaria de ter voltado há muito tempo, mas ela tinha medo que ele visse ela como uma mãe relapsa. Enquanto ele também queria que ela voltasse, mas ele não queria pedir isso a ela com medo dela acreditar que ele estava fazendo com que ela abandonasse os filhos. Então, ficou uma situação meio confusa quando os dois conversaram referente a isso. Porque ambos queriam a mesma coisa, que ela retornasse ao trabalho. Só que retornando ao trabalho, ela se depara com uma situação muito difícil. Ela se depara ali então com a Amanda, que é a secretária do seu marido, e deixa nítido que está muito interessada em conquistar o chefe. Por mais que ela deixe claro para todo mundo ver, através dos olhares, de como ela se insinua, de como ela fala com ele, cara, por incrível que pareça, ele ama tanto a esposa dele que ele não enxerga. Ele trata ela com todo o profissionalismo. Mas a Alice fica de olho. Claro que ela não vai chegar já chegando, porque ela ficou praticamente 10 anos fora da empresa. Ela não vai chegar ali botando banca. Então, por isso, ela vai observar ali a situação. E nós vamos entrar, então, no mundo dessa Amanda, que é uma pessoa muito perigosa, uma pessoa muito louca. Porque a paixão dela pelo Paulo vai além. É meio que uma obsessão. E com essa obsessão, ela acaba usando até mesmo Augustus, que é ali o advogado da empresa, para poder, junto dela, separar o patrão da sua esposa. Porque ela acredita que, tirando a Alice do caminho, então o Paulo será totalmente dela. E ela se arrepende por não ter dado em cima dele, por não ter feito com que ele percebesse mais ela, se declarasse para ele, no tempo que ele estava cabisbaixo, que ele estava infeliz. Porque agora o sorriso dele é radiante, porque tem a mulher do lado. A Alice, ela conversa muito com a Flávia, que era sua amiga já na época de solteira, quando ela trabalhava ali na agência, porque elas trabalhavam juntamente com o Ricardo. Ricardo e Flávia, eles têm ali uma relação colorida há quase 10 anos, ou há mais de 10 anos. Só que isso, gente, é algo que também está fazendo mal à Flávia. Ela começa a perceber isso com o retorno da Alice, no qual a Alice conta tudo para ela.
tudo que ela passou no casamento, como chegar à beira do divórcio, como eles resolveram tudo isso. Aí cai a ficha para Flávia, que o que ela tem de Ricardo é muito pouco. Ricardo gosta dela, mas ele não gosta o suficiente para largar as outras mulheres. Ele não gosta dela o suficiente para assumi-la como mulher da sua vida. Ele fica com ela, mas fica com várias e não esconde isso para ela. Ela aceita por gostar muito dele. E quando ela nota que ela não pode mais viver dessa forma, que ela não quer migalha, então ela finaliza com ele. Ah, gente, aí nesse momento ele cai a ficha que ele tá apaixonado por ela. Cai a ficha de que ele quer essa mulher não só na cama dele, mas na vida dele. Mas como ele acredita que ela tá fazendo um charminho para que ele vá até ela e fale, tá bom, vou ficar só com você, ele faz o quê? Ele fala, vida que segue, já que você quer assim, então que seja assim. E ele fica tentando ainda mostrar para ela que ele é essencial na vida dela. Gente, que raiva que eu fiquei dele. Ele quer provar para ela que ela precisa dele. Não, ela não precisa de você. Ela tá sofrendo? Tá, Ricardo. Mas ela não precisa de você. E quando ela começa a se interessar por outra pessoa, Ricardo começa a ficar tenso. Ricardo começa a armar para poder fazer com que esse romance que ela tá querendo iniciar não leve a nada. Gente, eu fiquei com raiva, né? Você não quer, mas também ninguém pode querer. Eu fico louca da vida com essa situação. Eu fico louca da vida, tanto quando o homem faz isso, quanto quando a mulher faz isso. Meu, se você quer, pega. Se você não quer, deixa. Então ela tá sendo firme, porque ela conversa com ele profissionalmente, mas não tem mais saidinha, não tem mais conversar sobre outras mulheres, não tem mais aquela situação de dormir junto. Acabou o sexo, acabou tudo, tudo, tudo. E ele tá sentindo falta. Mas ele, gente, por mais que ele esteja querendo fazer com que o romance dos dois, né, entre a Flávia e essa nova pessoa não dê certo, ele não consegue ainda dizer, eu quero essa mulher para mim, eu quero assumi-la para todo mundo. E isso dificulta muito a relação dos dois. Então, essa história aqui, eu não posso contar muito, porque se eu contar muito eu dou spoiler, porque é curta, 295 páginas. Então, eu vou deixar vocês com ela, dizendo que nós teremos 3 histórias em uma. É esse relacionamento no qual a Alice, ela decidiu ser mãe em tempo integral e nem para amigas ela tinha tempo, nem para ela mesma ela tinha tempo. O Paulo, mesmo amando ela loucamente, sendo fiel, ele chegou à conclusão que a separação era a melhor forma deles viverem juntos, porque como ele dizia, se a separação é o jeito que eu tenho para vê-la feliz de novo, para que ela se reencontre, então eu vou fazer isso. E depois a gente vai ver, gente, que ela conseguiu ser mãe e esposa e também trabalhar fora. E os filhos ficaram melhor. Os filhos amadureceram mais do que o período que ela estava com eles. Veremos o que é capaz uma mulher obcecada por um homem, que foi a história da Amanda, que vem com tudo para separar a Alice e Paulo. E também a história de Ricardo com a Flávia, que é um homem que quer todas ao mesmo tempo. E a Flávia, que aceitou por muito tempo por amá-lo, mas que decide que ela não pode ficar com migalhas. E agora que ele vê que vai perdê-la mesmo, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Se ele vai conseguir fazer com que ela aceite-o de volta, se ele vai conseguir realmente dizer, quero você na minha vida e vou assumir você para todo mundo, aí isso é outra história que vocês vão ter que ler para saber se ele vai fazer isso ou não. Então eu deixo vocês com essa excelente companhia, fiquem com Deus e até a próxima.